Aproveitamento de coprodutos de leguminosas na produção de biscoitos, uma revisão de literatura e análise de mercado, foi desenvolvido por Larissa Marinho, Rafaela Bonfim e Camila Ribeiro, da Universidade Federal da Bahia. Os descartes alimentares têm um importante impacto social, econômico e ambiental, e a transformação em novos alimentos apresenta a melhor opção para a aplicação de coprodutos alimentares. E existem diversas possibilidades de aplicação desses coprodutos, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos, como os biscoitos, que são alimentos prontos para o consumo, práticos, baratos e populares. Uma análise do mercado nacional dos setores de padaria e confeitaria elencou 5 macro-tendências para o setor, dentre elas nutrição e funcionalidade, diante da importância que o consumidor tem dado a aumentar o consumo de alimentos mais nutritivos e funcionais, e a sustentabilidade e transparência, que está relacionada à responsabilidade ambiental e social dos fabricantes. Assim, o objetivo desta revisão foi investigar o potencial do uso de coprodutos de leguminosas no desenvolvimento de novas formulações de biscoitos na literatura e em estabelecimentos comerciais. As leguminosas, que podem ser classificadas em leguminosas grãos, leguminosas oleaginosas e vagens, elas usualmente contêm um maior teor de proteínas e minerais que todos os principais cereais, além de apresentarem elevado teor de fibras. Estima-se que os coprodutos da cadeia de produção e processamento de leguminosas correspondam a 1/4 de toda a produção, e as perdas e desperdícios dos cereais e leguminosas geram a maior pegada de carbono e de água azul, e é o segundo agrupamento com maior pegada de terra, ficando apenas atrás do grupo carne e produtos de origem animal. Foram encontrados 7 artigos com desenvolvimento de biscoitos com coprodutos de leguminosas, e na maioria deles houve a substituição da farinha utilizada no biscoito controle por farinhas ou pós dos coprodutos, em proporções que variaram de 10% a 100%. As exceções foram um trabalho em que fizeram extrato liofilizado do tegumento de feijão preto e o adicionaram à farinha de trigo, e um outro trabalho em que trocaram a água da torneira utilizada na formulação controle por água do cozimento de soja. De modo geral, a substituição das farinhas convencionais por farinha ou pó de coproduto de leguminosa resultou em aumento nos teores de proteína em qualquer nível de substituição, exceto nos biscoitos elaborados com farelo de tremoço branco, em que o aumento só foi significativo em relação ao controle a partir de 20%. Já nos estudos que avaliaram o teor de cinza dos biscoitos, esse parâmetro se manteve igual entre as amostras ou aumentou nas que continham coproduto. E em todos os estudos que avaliaram o teor de fibra alimentar, foram encontrados valores aumentados para todos os percentuais de troca das farinhas convencionais pelas elaboradas com os coprodutos. De acordo com os estudos que realizaram análise sensorial, esse foi um aspecto crítico. A nota atribuída à aceitação global foi menor com a adição das leguminosas, e o sabor foi o parâmetro bastante afetado nos novos produtos propostos, sendo que apenas os biscoitos com 10% de tegumento do feijão branco assado a 240 graus Celsius tiveram avaliação semelhante ao controle. E a única avaliação em que houve melhor nota em relação ao controle foi a avaliação da cor dos biscoitos com alcara a 20%. A busca virtual em websites comerciais permitiu encontrar alguns biscoitos elaborados com coprodutos de leguminosas. Todos eles apresentaram coprodutos de soja, sendo na maior parte deles o farelo de soja. Quanto aos apelos contidos nos rótulos, todos apresentavam alguma alegação relacionada à composição nutricional, como sem glúten, sem conservantes, fonte de ômega 3 ou boa fonte de fibras, por exemplo. Mas apenas um biscoito possuía informação diretamente relacionada à sustentabilidade ambiental. O uso dos coprodutos agroindustriais de alimentos da alimentação humana pode ser desafiador, pois implica em mudanças na cadeia de produção. Entretanto, é uma oportunidade de valorizar os alimentos produzidos por atender às novas demandas dos consumidores, visto que nutricionalmente eles são mais saudáveis que os seus controles, contendo maiores teores de proteínas, fibras e, em alguns casos, minerais. Esse apelo à saudabilidade, um aspecto destacado pelas macro-tendências do mercado nacional, foi encontrado nos produtos comercializados encontrados. Entretanto, uma limitação para o uso de maior percentual de coprodutos nas formulações são os aspectos sensoriais do biscoito, principalmente quando se observa a aceitabilidade do sabor. Além do apelo à sustentabilidade ambiental, os biscoitos com coprodutos de leguminosas apresentaram maior teor de nutrientes importantes para a saúde, como as proteínas e as fibras. Deste modo, este estudo pode ser uma referência inicial para produtores e empresas que pretendem destinar os seus coprodutos ao desenvolvimento de novos alimentos, almejando uma produção mais rentável e que atenda às tendências do mercado consumidor pela demanda de produtos mais saudáveis, com potencial funcional e responsabilidade socioambiental. Essas foram algumas das referências utilizadas. Agradeço a UFBA, FAPESB, CNPq e CAPES.